Quando alguém elogia um vendedor dizendo que ele vende até geladeira para esquimó, o que eu vejo, na verdade, é uma pessoa que engana seus clientes e outra que acha isso bonito. Olá, eu sou Rodolfo Araújo e aqui no meu canal você vê dicas para ajudar a tomar decisões melhores. Muitas das dificuldades dos vendedores para vender seus produtos vêm do fato de eles não fazerem a menor ideia de por que alguém compra. Porque um dos maiores erros em vendas é achar que as razões pelas quais alguém compra são as mesmas pelas quais alguém vende. Se uma pessoa não quer comprar uma geladeira, ela não vai comprar só porque você quer vender. Não adianta. Se ela não quer fazer gelo, se ela não precisa guardar comida, se ela não gosta de sorvete, ela não tem nenhuma razão para ter uma geladeira e nada do que você disser, nenhum argumento vai mudar isso. Esse foi o dilema enfrentado por um fabricante de eletrodomésticos que sempre fracassava em suas tentativas de entrar no mercado indiano. Um mercado em que 80% das casas não tinha geladeira e 1/3 da comida estragava por falta de refrigeração. É como aquela história dos vendedores que vão no país em que ninguém usa sapato. Um volta dizendo, lá não adianta tentar vender porque ninguém usa sapato. E o outro diz, é o paraíso, porque ninguém tem sapato e vamos vender para todo mundo. A resposta, tanto para o sapato quanto para a geladeira, fica mais ou menos no meio termo. É que as geladeiras e os sapatos que tentaram vender nesses lugares não atendiam às necessidades locais. Por isso ninguém comprou. Você precisa entender do que eles precisam em vez de tentar empurrar o que você tem. Foi isso que fizeram os consultores da InnoSight, a empresa de consultoria em inovação fundada por Clayton Christensen. Eles usaram o conceito de tarefa a realizar do próprio Christensen para entender melhor o mercado indiano. A ideia é descobrir que tipo de problema o consumidor procura resolver ao comprar um produto ou ao contratar um produto, como eles dizem. Que tarefa esse produto realiza que ajuda o cliente a resolver o seu problema. No caso dos indianos, tudo o que eles precisavam era gelar um pouco de água e manter sobras de comida por 1 ou 2 dias no máximo. É claro que uma geladeira faz isso, mas uma geladeira faz 100 vezes mais do que isso. E o indiano médio não precisa de 100 vezes. Ele precisa de uma e não quer pagar pelas outras 99. Também no jargão usado por Christensen, ele é um não consumidor. Isso é, alguém que não usa determinado produto porque ele é muito sofisticado ou avançado para suas necessidades e, por isso, muito caro. Além disso, os indianos tinham 3 restrições sérias. Nas regiões rurais, a falta de luz era constante e, por isso, uma geladeira ligada exclusivamente na eletricidade não era garantia de alimentos frescos. As famílias se mudavam constantemente, o que fazia de uma geladeira grande um trambolho a mais. E a renda familiar média era em torno de $5 por dia. São tarefas e restrições que uma geladeira não resolve e que um frigobar ou uma geladeira pequena também não resolvem. O que eles precisavam era de outro conceito de produto capaz de realizar as tarefas necessárias dentro das restrições existentes. A solução encontrada foi a Shotocool. Meio cooler, meio geladeira é uma caixa térmica com um chip termoelétrico no lugar do compressor e que funciona tanto a eletricidade quanto a pilhas. Com capacidade para até 45 litros, pesa só 4,5 kg. A $69, vendeu mais de 100 mil unidades no primeiro ano e foi um grande sucesso comercial. Além de dar uma incrementada nas atividades de pequenos comerciantes, a pequena Shotocool transformou a vida de milhares de famílias indianas. A lição que fica é que se você não entender que problemas as pessoas precisam resolver, não vai saber que produto resolve esse problema. E não adianta criar problemas para convencer as pessoas de que elas precisam da sua solução. No mundo de hoje, as pessoas não vivem isoladas como esquimós. Elas se falam e muito. Você pode até vender uma geladeira, mas sua carreira vai congelar dentro dela. O bom vendedor é aquele que fecha a próxima venda. Se você gostou desse vídeo, confira esses outros aqui do lado que também dão ótimas dicas sobre vendas. No primeiro, eu falo sobre o impacto que um vendedor com autonomia pode trazer para o negócio, para melhor ou para pior. O seguinte aborda a eterna falta de troco no varejo e quem paga a conta por esse descuido. E no último, veremos por que um vendedor não deve nunca, jamais, contornar uma objeção.
E se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, não deixe de se inscrever para sempre poder voltar depois e ver as novidades, porque toda semana tem um vídeo novo aqui.